agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, ao plano espiritual e também aos organizadores dos eventos, né? Eu estou fazendo algumas cidades aqui na região. Eu nunca tinha vindo aqui para a região dos lagos fazer esse tipo de tarefa. Então, é uma oportunidade que eu estou agradecendo muito a todos, viu? Estou muito contente com esse evento. O nosso tema de hoje é figuras animais na dimensão espiritual. E também vamos tratar da erraticidade, porque em vários lugares da obra espírita, e quando eu fiz esse estudo eu varri as obras da codificação e algumas obras subsidiárias, como André Luiz, como Irmão X, como Emmanuel, não é? Então a gente vê coisas muito bonitas, como neste livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Ele está conversando com o Chico e o Chico se lembra de um dos cães que ele teve, o Lorde. Quem lê esses livros de casos do Chico sempre encontra relatos do Lorde. Então, ele se lembrando do Lorde, que já estava desencarnado, ele diz: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Esse tema faz parte deste livro que eu escrevi, A Questão Espiritual dos Animais. E eu coloquei este termo, questão, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Isso acabou acontecendo pelo seguinte: eu sou nascida em família espírita por parte do meu pai, no interior do estado de São Paulo. O meu avô que fez o centro espírita lá na minha pequena cidade, e esse centro em 2007 fez 90 anos. É um dos centros mais antigos do Brasil. E depois eu fui para São Paulo estudar veterinária. Eu fui assim, na época de vestibular, quando a gente não sabe muito bem o que vai fazer, e eu disse assim: o que eu vou fazer? Eu gosto de biologia. E eu tinha um tio, irmão caçula da minha mãe, que era veterinário. Eu disse: o tio Daniel é veterinário, eu também vou fazer veterinária. Então, eu achava naquela época que tinha ido fazer veterinária por conta disso, né? Depois é que eu fiquei sabendo e fiquei percebendo que a vida foi me colocando essa tarefa de estudar a questão espiritual dos animais. Então, quando eu fui estudar veterinária em São Paulo, eu comecei a perceber com intensidade como os animais sofrem, não é? Eles têm fratura, eles têm epilepsia, eles têm câncer ósseo, eles têm parte distóxico. Então, eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem como nós sofremos. Porque no Livro dos Espíritos existe uma informação muito clara: para os animais não existe expiação. E dentro do meio espírita, nós temos muito essa mania de associar o nosso sofrimento à expiação, não é? Então, eu comecei a ler a obra espírita, as obras da codificação, buscando resposta para essa pergunta. Mas no meio fui encontrando outros aspectos, outros assuntos, outros temas, e acabou concluindo a publicação deste livro. Aí eu falo de mediunidade, eu falo de erraticidade, eu falo porque os animais sofrem, figuras animais no plano espiritual, enfim, uma porção de aspectos. Hoje não vai dar tempo de falar de tudo, mesmo porque o tema é específico em relação aos animais na erraticidade, né? As figuras animais no plano espiritual. Mas então eu queria dar uma passada na estrutura do livro, para depois a gente entrar propriamente no tema, viu? Antes disso, eu queria contar para vocês o seguinte: quando eu estava já lecionando lá na USP, lá na Faculdade de Veterinária, eu trabalhei 44 anos como docente lá na veterinária da USP. Em 1989, eu escrevi um artigo numa das revistas da faculdade com o título Os Animais Têm Alma? Logo no início do artigo, eu referia que eu não estava fazendo conotação religiosa com esse termo, os animais têm alma. Aliás, é um título de um dos livros de Ernesto Bozano. Mas eu dizia que eu estava lembrando o radical latino animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo e também alma e espírito, né? Bom, demorou mais de 20 anos para que eu conseguisse formar lá dentro da minha faculdade o que eu estou chamando de Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Porque há mais de 15 anos eu participo através das AMES, da Associação Médico Espírita, de São Paulo, do Brasil, internacional, desse movimento que já é mundial de ciência e espiritualidade. Então, há alguns anos eu fiz uma palestra lá na faculdade, e eu terminei a palestra dizendo que já não estava na hora
de dentro da veterinária nós abordarmos esse assunto do ponto de vista do interesse dos animais, do seu bem-estar e do respeito à sua vida. Aí eu comecei a juntar alguns alunos, alguns professores e acabei formando esse núcleo que eu estou chamando de Medivesp. Então eu convido vocês que se interessarem pelo assunto, vocês podem mandar o seu nome e o seu e-mail para esse contato, olha, medivesp@gmail.com, solicitando a inclusão do seu nome e do seu e-mail na lista de contatos do Medivesp. As palestras são transmitidas por internet e vocês, fazendo parte da lista de contatos, vocês vão receber as informações todas do movimento. E mais recentemente, no final do ano, eu criei dentro da estrutura da AME São Paulo um outro movimento, que é o núcleo, NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Lá na MESP eu vou fazer o que eu faço na USP, só que acoplado a isso a visão espírita, né? Então também quem quiser pode entrar no Facebook da AME São Paulo e acessar lá as informações a respeito desse núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Então estão convidados a participar, todos. Bem, então vamos lá. A primeira coisa, quando eu comecei a organizar esse livro, que eu me perguntei é o seguinte: os animais têm alma, têm espírito? Melhor seria perguntar, os animais são espíritos, né? Encarnados em corpos de animais? Então, nós vamos à questão, Livro dos Espíritos 597. Vocês vão reparar que tudo que eu disser eu vou citar a fonte, porque como isso é uma matéria em discussão, eu gostaria de referir a fonte que eu estou usando para que vocês fossem ao original, viu? Então, no Livro dos Espíritos, questão 597, Kardec pergunta aos espíritos, e eu sublinhei duas palavras: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Por que Kardec usou essas duas palavras de maneira objetiva? No Livro dos Espíritos, questões 23 e 79, e também na Gênese, capítulo 11, item 6, nós ficamos informados de que existem 3 elementos no universo, só 3. Deus, o Criador, que criou o princípio inteligente afeto ao espírito e o princípio material afeto à matéria. E no Livro dos Espíritos 24 e 76, e também na 27, nós ficamos informados de que inteligência é atributo do princípio espiritual do espírito e não do princípio material, né? Bom, então com isso, a gente acaba concluindo que existe um binômio indissolúvel entre esses dois termos, espírito e inteligência, de tal maneira que quando o espírito se manifesta, é por atos de inteligência. E toda vez que existe manifestação de atos de inteligência, a origem disso é o espírito, não é? Então, por isso, Kardec usou na construção dessa pergunta essas duas palavras. Há nos animais uma certa inteligência relacionada a um princípio independente na matéria. A que princípio ele estava se referindo? Ao princípio espiritual, ao princípio inteligente, não é? Bem, a resposta é absolutamente clara, vocês podem ver aqui embaixo. Sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Então, não tem dúvida, a resposta é taxativa, objetiva e direta. Os animais são espíritos encarnados em corpos de animais e que esse espírito, esse princípio inteligente, sobrevive à morte do corpo físico. Bem, vamos ver rapidamente alguns atributos desse princípio inteligente dos animais. Na Gênese capítulo 3, itens de 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Eu fico surpresa com essa informação da Gênese, porque em meados do século XIX, os espíritos já diziam a Kardec que os animais são seres inteligentes. Porque a ciência acadêmica, nas últimas décadas, é que vem reconhecendo esse atributo dos animais. Então, cada vez mais nós vamos encontrar publicações, livros e todo tipo de informação através da mídia, reforçando esse conhecimento que a doutrina já tinha há muito tempo de que os animais são seres inteligentes. Então, a gente tem que entender o seguinte: os animais não agem só por instinto,
e o ser humano age com inteligência. Tanto o ser humano quanto os animais têm atos instintivos, automatizados, e têm atos de inteligência. No Livro dos Espíritos, questão 73, a coisa fica tão complicada que Kardec pergunta aos espíritos: instinto é independente de inteligência? Essa pergunta revela um profundo sexto sentido de Kardec, porque ele já tinha percebido alguma coisa entrosada nesses conceitos de instinto e de inteligência, que até hoje, infelizmente, nós separamos. Então, quando ele pergunta, instinto é independente de inteligência? A resposta, não, é uma espécie de inteligência, não é? Então, isso nos leva à postura de que não podemos mais fazer essa divisão, de que os animais agiriam apenas por instinto e o ser humano por inteligência. Então, hoje, o conceito que se tem de instinto é o seguinte: em etologia, a ciência do comportamento, todos os seres, eles têm no seu arquivo de memória, vamos imaginar que sejam gavetas, metaforicamente falando, e com rótulos. Então, aquilo que o indivíduo já aprendeu a fazer, por exemplo, aprender a sobreviver, aprendeu a reproduzir a espécie, aprendeu a se alimentar, aprendeu a fugir de agentes aversivos. Então, ele coloca numa gaveta do que ele já aprendeu com o rótulo instinto. Então, instinto, hoje, nós entendemos como sendo aquilo que consta do arquivo, do banco de memórias do indivíduo e que ele já aprendeu a fazer. Uma simples ameba no seu meio líquido, ela sabe se reproduzir, ela sabe se alimentar, ela sabe distinguir uma partícula de alimento de um agente aversivo. Esse conjunto do que ela sabe fazer, ela faz automaticamente e ela guarda no seu arquivo de memória com o rótulo de instinto, não é? Como a gente está fazendo uma locução metafórica. Mas eu gosto muito dessa questão para elucidar esse aspecto do instinto. No Livro dos Espíritos, item 849, nós lemos a pergunta: qual é no homem estado primitivo? No original está selvagem. Eu pus primitivo, vocês me perdoem a invasão, só para dar o contexto que não é selvagem índio, é o indivíduo primitivo nas suas fases primitivas do processo evolutivo. Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? A resposta é taxativa, o instinto. André Luiz, no seu livro No Mundo Maior, ele faz uma apreciação muito interessante a respeito da construção da nossa casa mental em 3 andares. E diz ele, cada andar da casa mental interage com uma parte do cérebro. A parte do nosso passado, de todos esses atos instintivos, interage com a parte mais profunda do cérebro. Ao passo que o andar de cima, onde nós colocamos os ideais e as metas a serem atingidas, interage com o nosso lobo frontal. O lobo frontal é intermediário das chamadas funções psíquicas superiores, tais sejam livre-arbítrio, aprendizado, planejamento de ações futuras, associação de ideias, mecanismos simbólicos de linguagem. Então, quando Kardec pergunta qual é no homem primitivo a faculdade dominante, se é aquela que interage lá com as partes profundas do nosso cérebro, se é o instinto, ou se é a parte que interage com o nosso lobo frontal, não é? O livre-arbítrio. E a resposta também é direta e taxativa, instinto. Então, quando estávamos encarnados lá na época das cavernas, a nossa faculdade dominante era o instinto. Ainda era o instinto. Bom, esse princípio inteligente que existe nos animais, ele reencarna e faz o seu processo evolutivo também através do processo encarnatório. Por exemplo, na questão 599 do Livro dos Espíritos, encontramos a pergunta que Kardec faz aos espíritos: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Resposta: não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolherem a espécie em que prefeririam encarnar. Isso é feito por espíritos humanos, chamados zoófilos, que cuidam do desencarne e da programação encarnatória dos animais. Na 601 também do Livro dos Espíritos, existe outra questão. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Todos esses itens, vizinhos dessas questões, estão se referindo ao processo encarnatório.
Então ele pergunta, os animais seguem uma lei progressiva no processo encarnatório como os homens? Resposta, sim. E eu me lembrei de colocar aqui para vocês o caso que me contou o Divaldo sobre esses dois cachorrinhos, Dom Pedrito e Brinquinho. Então, o Divaldo me contou o seguinte, que o Chico Xavier tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito. Esse cachorrinho morreu atropelado, o Chico sentiu muito, porque ele sempre foi muito afeiçoado aos animais. Mas passou-se um tempo, o Chico ia andando pela rua e veio um filhotinho acompanhando o Chico, um filhotinho de cachorro. O Chico nem tinha prestado muita atenção, mas Emmanuel lhe chamou a atenção dizendo, Chico, olhe para esse cachorrinho. Ele disse, por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí o Chico pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, de acordo com esse relato de Divaldo, feito diretamente a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. No livro A Questão Espiritual dos Animais, eu conto outros casos que são sugestivos de reencarnação dos animais. Animais e consciência. Eu vou agora nessas duas obras subsidiárias, né? Emmanuel e André Luiz. Emmanuel, em Alvorada do Reino, ele diz o seguinte, no reino animal, a consciência, a feição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto. Para quem não é da área de biologia, crisálida é aquela fase do ciclo da borboleta em que a lagarta forma um casulo, fica lá dentro uns 15 dias, depois sai uma linda borboleta. Metaforicamente, essa fase de casulo é a fase da potencialidade. Então, Emmanuel está dizendo que já ainda na fase instintiva, já existe uma potencialidade de consciência a se manifestar nos animais. E André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3, ele é mais ousado ainda, porque ele diz assim, a crisálida da consciência, usa o mesmo termo, a crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Porque no meio espírita, outra questão é essa discussão, se o princípio inteligente começa aqui no planeta Terra, a sua evolução no mineral ou é no vegetal, onde começa, né? Então, alguns acham que é no mineral, outros acham que ainda não. Existe uma discussão. Não temos uma resposta pronta. Mas André Luiz está sinalizando para nós que ela deve começar no mineral, porque consciência, que é uma alta função do espírito, ele diz que metaforicamente já está em processo liberatório no cristal a rolar na corrente do rio, né? São informações, digamos, que vão sinalizando o nosso raciocínio. Será que os animais pensam? Se a gente fosse ali na esquina e perguntasse para todas as pessoas que vão passando, qual vocês acham que seria a resposta mais frequente? Os animais pensam? Não, né? Mas os animais pensam. Olha o que André Luiz diz. Aliás, a ciência também hoje admite que os animais pensam. Mas André Luiz já falava nisso em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. No capítulo chamado Pensamento das Criaturas, ele diz assim, a angelitude transmite o seu pensamento em raios ultra super curtos, a mente humana em ondas longas, médias e curtas, e os animais em ondas fragmentárias. Então, quem quiser saber mais a respeito de como a angelitude transmite o seu lindo pensamento em raios ultra super curtos, pode ver o caso de Cipriana no Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 4 e 5. André Luiz e o seu mentor, que no caso é Calderaro, eles estão frente a um processo obsessivo muito grave. E a gente sabe que nos processos de subjugação, existe uma interpenetração de fluidos deletérios, tanto no obsessor, no perispírito do obsessor, quanto do obsediado, e eles são também envolvidos de uma carapaça de fluidos deletérios. E aquilo fica como cristalizado. Então, André Luiz, quando pergunta a Calderaro se nós não podíamos, se eles não poderiam consolá-los com palavras de conforto, então o mentor lhe diz, não, nestes casos não precisa discurso, não vale o discurso, eles precisam de raios de amor, de um amor que ainda nós não temos. Então chamam Cipriana, que é um espírito já de muita luz, ela se materializa no plano onde estão André Luiz e seu mentor, e ela então, com seus raios ultra super curtos, ela faz bzzz, assim naquela carapaça
de fluidos deletérios cristalizados. A gente, no relato, a gente imagina que aquilo está se trincando e ela consegue, então, abordá-los vibratoriamente, né? Uma passagem muito bonita. Mas quando eu li isso, que os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias, eu confesso que eu não entendi muito o que sejam ondas fragmentárias, né? Depois eu fiquei raciocinando, eu tenho para comigo que deve ser a consciência da relação causa e efeito. Eu acho que à medida que o princípio inteligente vai evoluindo e vai tendo mais conscientemente essa relação de causa e efeito, ele vai conseguindo fazer o seu pensamento vibrar de maneira contínua. André Luiz fala daquele ser primitivo que ainda tem instinto como faculdade dominante. Ele diz que esse indivíduo ainda tem pensamento fragmentário. E o sono, os momentos de sono e de desprendimento do perispírito são valiosos, porque nesses momentos o indivíduo entra em contato com entidades espirituais que o ajudam a, então, assumir a forma de expressar o seu pensamento de maneira contínua, né? Então, nós também, lá nos mundos primitivos, ainda estávamos na passagem de expressão do nosso pensamento de maneira fragmentária para pensamento contínuo. Então, os animais pensam segundo ondas fragmentárias. Bem, André Luiz também fala do papel do cérebro. Ele diz assim no Mundo Maior, capítulos 3 e 4. E a primeira edição desse livro é de 1947. Eu gosto de citar a data porque muito mais recentemente, depois de mais de 20 anos, eu encontrei na literatura acadêmica um livro de Paul MacLean, um grande neurocientista, e esse livro se chama O Cérebro Trino em Evolução. A primeira edição desse livro é de 1968, ou seja, 21 anos depois, a ciência traz o mesmo conceito que André Luiz traz no Mundo Maior, de que o cérebro trabalha em 3 blocos, cada um deles interagindo com um dos andares da casa mental, né? Mas ele diz assim nesse livro: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu fiquei tão entusiasmada com isso, porque lá na veterinária eu sou professora de anatomia, e dentro da anatomia eu faço neuroanatomia, ou seja, eu estudo o sistema nervoso dos animais. Quando eu assumi essa tarefa, eu fui primeiro lá na faculdade de medicina, fiz um curso de 3 meses lá, sobre a estrutura e arquitetura do cérebro humano, depois fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais. Disso resultou um outro livro que eu tenho, mas é enfoque acadêmico, se chama Alma dos Animais. Eu faço uma comparação da estrutura e da arquitetura do sistema nervoso dos animais, tomando como padrão o sistema nervoso do ser humano. E a conclusão é de que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa, né? Então, é o mesmo modelito que organiza tanto o cérebro dos animais quanto o cérebro humano. Bem, disso que eu disse para vocês até agora, e que foi essa prévia em relação ao nosso assunto de hoje, eu queria deixar com vocês esses conceitos que nós extraímos desse estudo que foi feito até agora aqui com vocês. Eu quero saber se vocês concordam com todos eles. Então, vamos lá. Com base na doutrina espírita, os animais têm espírito, né? Ou seja, os animais são espíritos encarnados. Os animais reencarnam e evoluem. Tudo bem? Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito e não do princípio material. Aliás, dentro da neurociência acadêmica, existe uma corrente muito forte de neurocientistas que são unicistas materialistas. Ou seja, eles acham que existe só o corpo físico, que tem o cérebro, e essas coisas, pensamento, consciência, livre-arbítrio, são epifenômenos do metabolismo cerebral. Um dos mais expressivos representantes dessa corrente materialista, dentro da neurociência, é o Dr. Antônio Damasio, é um cientista português radicado nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro muito interessante que se chama O Erro de Descartes. E ele diz assim: Descartes postulou, eu penso, portanto existo. Ele quer inverter essa locução e dizer, eu existo, tenho cérebro e, portanto, penso, né?
Então, eu costumo dizer, brincando, que se eu ainda tiver tempo nesta encarnação e competência, eu vou escrever um livro que vai se chamar O Erro de Damásio, né? Não porque ele tem essa opinião materialista, é um direito que ele tem do ponto de vista científico, porque a ciência trabalha com hipóteses, mas porque ele coloca no livro que a ciência já demonstrou isso como verdade. Isso não é uma verdade, não é? Isso é uma hipótese. A hipótese materialista, a hipótese espiritualista. Nós trabalhamos com hipóteses, né? Então, inteligência para nós, dentro do meio espírita, é atributo do espírito e não da matéria. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência, a forma de crisálida, né? Os animais expressam o seu pensamento em ondas fragmentárias e o cérebro é o órgão de expressão da mente. Eu acho que esses conceitos nós podemos ficar com eles, porque eles têm como base a literatura da codificação espírita e também obras acessórias como as de André Luiz e de Emmanuel, nas quais nós confiamos, né? Bem, vamos focalizar especificamente o tema que o pessoal da casa me pediu para expor. Figuras animais na dimensão espiritual e erraticidade. Então, vamos lá. Hermínio Miranda, que é um escritor fantástico, eu acho que vocês devem conhecer as obras dele, ele tem mais de 30 livros publicados, ele é aqui do Rio, né? E no livro Diálogo com as Sombras, que é um tratado de mediunidade, ele diz assim, que quando ele consegue trazer os chefes de falanges obsessoras à sessão de doutrinação dos processos obsessivos, geralmente eles se apresentam montados em animais. Eu não perdi a chance. Uma vez ele foi a São Paulo, lá no congresso da Brasil, do Medinesp, e eu abordei, eu disse, o que o senhor acha disso? O senhor disse lá que os dirigentes das trevas quase sempre aparecem nas sessões montados em animais. Qual é a natureza dessas figuras animais? Ele disse, Vênia, eu não sei, mas são animais. Então nós ficamos conversando e chegamos a algumas conclusões que logo em seguida eu vou passar para vocês. André Luiz, em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, ele fala também de cães puxando uma espécie de trenós, não fala? Em Missionários da Luz, eles não falam que descem as regiões umbralinas acompanhados por cães, não é? Ernesto Bozano, em Obreiros da Vida Eterna, também ele fala de aves de monstruosa configuração. Ernesto Bozano, nesse livro que eu citei, Os Animais Têm Alma, ele faz relato de 130 casos de manifestações metapsíquicas nos animais, com aparecimentos, com materialização e uma porção de fenômenos, né? E visão de animais desencarnados. Então, eu sempre me perguntei, qual é a natureza dessas figuras de animais que aparecem no plano espiritual e que as pessoas detectam? Qual é a natureza? Então, eu vou colocar para vocês as possibilidades que eu encontrei. Mas é um estudo que eu ofereço para vocês e vocês podem depois fazer a própria crítica e acrescentar alguma coisa, não é? Ou discordar de mim, né? Como já fizeram pela manhã. Bom, então na Gênesis capítulo 14, item 14, está escrito lá, o pensamento do espírito humano, né, cria fluidicamente os objetos dos quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro, um trabalhador o seu arado e seus bois. Pronto, encontrei aqui uma possibilidade, não é? Então, se o espírito humano é capaz, através do seu próprio pensamento, e usando o fluido cósmico universal, plasmar as chamadas formas pensamento, é possível não só plasmar objetos, como sendo moedas de ouro, ainda diz assim, a fiandeira plasmará o seu tear, né? Que era o que se usava para produzir os tecidos no século XIX, né? Então, e o trabalhador rural, o seu arado e os seus bois. Então, uma possibilidade de figuras animais no plano espiritual é que sejam formas de pensamento. Segunda possibilidade, espíritos, né, melhor dizendo, princípios inteligentes, porque às vezes eu falo espíritos de animais e tem companheiros nossos que implicam comigo. Se não, Ivênia, peraí,
Espírito é humano, né? Animal é princípio inteligente. Então é uma questão semântica só, mas tudo bem. Então, a segunda possibilidade, espíritos ou princípios inteligentes de animais desencarnados. Então, serem espíritos de animais mesmo. Eu vou contar para vocês 3 casos. Caso do desencarne do Lorde. Esse caso consta do livro Testemunhos de Chico Xavier, da escritora espírita Sueli Caldas Schuber. Ela conta que Chico Xavier, antigamente, lá pela década de 50, 60, quando a gente tinha o hábito de escrever cartas, né? Porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas, então a gente escrevia carta. Quem é da minha faixa etária fez isso muitas vezes, né? Eu, quando fui estudar em São Paulo, eu escrevia carta para casa, escrevia uma carta para mim, era carta. Bom, então, numa das cartas que ele escreve a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, ele conta, em linguagem de próprio punho, que o seu cachorro, Lorde, ficou doente e, ao desencarnar, Chico vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços o espírito do Lorde. Deve ter sido uma cena muito bonita, né? E ele ainda complementa a carta dizendo assim, que nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha a ter a presença em espírito, trazia sempre a figura espiritual do Lorde, acompanhando os seus passos, né? Então, era o Lorde mesmo, o espírito do Lorde, o princípio inteligente do Lorde, que estava ali, que Chico via durante meses e meses após o seu desencarne. Esse outro caso do Divaldo, o Divaldo me contou e consta do livro que eu escrevi. Foi o seguinte, o Divaldo uma vez foi fazer uma palestra em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E lá ele foi recebido por Dona Maria de Viges, que era então presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. E se hospedou na casa dela. Quando ele entrou no portão da casa de Dona Maria de Viges, acompanhado por ela e outros confrades, ele percebeu a presença de um cachorro muito grande e teve um gesto de recuo. As pessoas disseram, o que foi, Divaldo? Ele disse, não foi nada, foi o cachorro, mas tudo bem, tudo bem. As pessoas disseram, Divaldo, que cachorro? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse, esse pastor, mas está tudo bem, esse pastor, mas tudo bem. Dona Maria de Viges foi às lágrimas e disse, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então o Divaldo me disse, você vê, Girvênia, era um cão espiritual. Então, uma grande possibilidade, podem existir outras, mas uma possibilidade é que a mediunidade de Divaldo tenha captado a presença do espírito do cachorro lá, ali retido pelos laços de amizade e de afetividade que tinha com Dona Maria de Viges, né? Então, é também mais um caso da possibilidade do espírito ou do princípio inteligente do animal estar presente ali no ambiente. O caso da Dona Miltes, lá na Meimei de São Bernardo do Campo. Eu fui fazer uma palestra lá na Meimei, e a Dona Miltes era a presidente lá da Meimei. Então, eu acabei a palestra, ela veio conversar comigo, ela disse, Vina, que interessante esse assunto e tal. E me contou o seguinte caso, que também eu relato no livro. Ela disse que ela participava toda quarta-feira de um trabalho de atendimento a entidades desencarnadas. Então, na mesa mediúnica, ela e mais 1 ou 2 companheiros se desdobravam, encontravam-se com amigos espirituais e iam acudir espíritos que tinham desencarnado em morte violenta e que estavam necessitando de atendimento. E ela disse que uma criatura que eles atenderam durante semanas foi uma moça chamada Pedra. Essa moça tinha tido um desentendimento com o pai, tinha saído de casa e morou na rua há muito tempo. Ficou doente e acabou morrendo. Então, essa moça morreu tão magoada com a vida que ela não despertava de jeito nenhum no plano espiritual. Então, eles iam toda semana, se desdobravam, davam um passe nela, faziam oração e nada. A Pedra não despertava. Até que um dia, disse Dona Miltes, ela se desdobrou e, ao se dirigir junto com os outros companheiros ao leito de pedra, ela percebe um cachorrinho pequeno, branquinho, peludinho, pulando na frente dela e latindo. Ela levou um susto e disse, espera aí, cachorro aqui no plano espiritual, né? Mas, enfim, o cachorrinho foi pulando e indo, chegou no leito da pedra, começou a latir.
A moça despertou, pegou o cachorrinho no colo e emocionada dizia: Chuchu, Chuchu, você veio aqui me encontrar, e abraçava o Chuchu e chorava de alegria de reencontrar o Chuchu. Então ela me disse: Irvênia, nós todos durante semanas tentamos acordar essa moça, não conseguimos. Quem acordou a Pedra foi o Chuchu, né? Então os espíritos devem ter usado esse animalzinho, que foi o único elo afetivo que essa moça teve quando morou na rua, para despertá-la e ela tivesse motivação para despertar do seu sono profundo, né? Então ela disse que nas semanas que se seguiram, o Chuchu estava lá e ia encontrar com eles e participava dos trabalhos de auxílio a essa entidade, né? Eu fiz uma pergunta para a dona Miltes, que vocês devem estar fazendo. Eu falei: Miltes, me diga uma coisa, esse cachorro estava encarnado ou desencarnado? Porque olha aqui a minha preocupação. Eu quero saber se há possibilidade do espírito encarnado em animais também se desdobrar. Ela disse: Irvênia, eu não sei te responder. É provável que estivesse desencarnado, mas eu não tenho certeza, né? Então fica a história pela metade, porque a gente não sabe realmente se o Chuchu estava encarnado ou desencarnado, mas ele estava lá, né? Estava lá. E quando eu escrevi o livro, quando eu estava estudando o assunto, eu estudo até hoje, mas quando eu estava estudando para compor o livro, um dos meus genros, ele é de uma família de Campinas que tem um trabalho num centro espírita numa cidade próxima ali. Então, ele se comprometeu a ir, ele morava em São Paulo, já era casado com a minha filha, e ele se comprometeu a ir durante não sei quantas semanas, todo sábado lá no grupo, num trabalho de ectoplasmia, para beneficiar uma pessoa lá da comunidade que estava com um problema muito grave de saúde. Então ele voltava e me contava que no final do trabalho sempre se manifestava o mentor, um dos mentores, e conversava com eles. E eu dizia assim: Aulo, se você tiver chance, pergunta para mim. E toda semana eu mandava perguntas, sabe? Pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta assim. Acho que tanto eu amolei o plano espiritual, que um dia ele veio e disse assim: Dona Evênia, ele disse o seguinte, que se a senhora quiser, para a senhora organizar umas perguntas, marca um dia que virá um espírito líder de uma equipe zoófila do plano espiritual, Álvaro, e ele vai conversar com a senhora e lhe responder as perguntas. Então esse espírito Álvaro me atendeu, um determinado sábado nós marcamos, fizeram o trabalho de ectoplasmia, eu, o Aulus e a minha filha, a Cristiana, organizamos 63 perguntas, pensa que eu ia deixar barato, né? Organizamos 63 perguntas e levei para lá. E ficamos lá um tempão conversando com o Álvaro a respeito disso. Às vezes algumas perguntas falam: ah, Ivene, você não divulga? Eu falei: eu não posso divulgar algumas coisas que ele me disse, porque tem o caráter da universalidade da informação, né? Algumas informações eu tenho só pelo Álvaro, então está comigo ainda até que eu possa ter confirmação por outros meios e divulgar, né? Mas então, uma das perguntas que eu fiz para o Álvaro foi essa: espíritos de animais encarnados podem se desdobrar? Ele falou que podem, mas são casos muito raros. Existe a possibilidade. Às vezes, auxiliados por espíritos humanos, eles podem se desdobrar, mas são casos raros. Então, existe a possibilidade, mas não é frequente. Não acontece assim toda hora, né? Porque eu queria tirar limpo o caso do Chuchu. Terceira possibilidade de encontro de figuras animais no plano espiritual é a chamada zoantropia. Zoos se refere a animal e antropos do grego quer dizer ser humano. Então, são espíritos, são perispíritos humanos que se mostram sob a forma de animais. Por exemplo, essa figura aí, pintura do pintor William Blake, é de Nabucodonosor, rei da Babilônia, é o relato bíblico de Daniel, capítulo 4, item 33. Nabucodonosor ficou durante um processo obsessivo grave de subjugação durante 7 anos. Ele se despiu, foi para o meio das matas, diz o texto, os seus cabelos e as suas unhas cresceram como os animais, ele vocalizava como os animais, ou seja, tanto a figura humana e possivelmente o perispírito dele estava aparecendo como figura animal, não é? Porque se o corpo humano está aparecendo, o perispírito muito provavelmente também. André Luiz, em Libertação,
ele conta um caso de uma variedade de zoantropia, que é a licantropia. Licos do grego quer dizer lobo. Então, é uma situação em que o perispírito humano se mostra sob a forma de um lobo. Esse caso está em Libertação. Quem já leu vai se lembrar que uma mulher desencarna com vários compromissos, né? E um dirigente de falange obsessiva no plano espiritual quer puni-la, e ele vê no perispírito dela as marcas. Então ele começa a dizer para ela: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ela fica tão assustada, porque ela tem um complexo de culpa muito grande. O complexo de culpa, dizem os psicólogos, é a melhor antena que nós temos para os obsessores, né? Os psicólogos espíritas dizem. Porque nós temos essa coisa da culpa, então nós aceitamos a crítica. Então, quando ele disse: você não passa de uma loba, ela aceitou a sugestão e ela mesma transformou o seu perispírito para aparecer na forma de loba. Porque ninguém transforma o perispírito de ninguém. Então, pelo mecanismo hipnótico, que André Luiz explica muito bem em Libertação, então, pela lei de afinidade e sintonia, e pelo pensamento de aceitação e adesão, a pessoa aceita o pensamento hipnótico do outro e ela mesma converte o seu perispírito daquela maneira, né? Então, ela passa a aparecer como loba. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz explica como isso se processa pelo pensamento de aceitação e pela lei de afinidade e sintonia. Bom, erraticidade. Esse é um assunto também bem complicadinho. Vamos ao dicionário. Errante. O que quer dizer errante? Quer dizer nômade sem domicílio fixo, né? Erraticidade. Caráter do que é errático. E mesmo no dicionário diz assim: em espiritismo se considera erraticidade o estado dos espíritos durante os intervalos das encarnações. Olha, se parasse por aí, estava uma beleza, né? Porque a coisa vai complicar. No Livro dos Espíritos 224, existe a pergunta que Kardec faz aos espíritos: o que é a alma nos intervalos das encarnações? Resposta: espírito errante, agora já vai complicar, que aspira a um novo destino e o espera. Então não é só estar entre as encarnações, está no intervalo das encarnações, mas aspira um novo destino e o espera, e o aguarda. O que mais? Livro dos Espíritos, questão 600. Kardec pergunta: a alma do animal sobrevivendo ao corpo fica num estado errante como o homem após a morte? Olha, haja complicação. Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. Dá para entender? Fica numa espécie de erraticidade, não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso, espíritos humanos, e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Por esta informação e outras da codificação, a gente passa a entender que não existiria estado de erraticidade para os animais, né? Bom, mas então vamos para frente. Livro dos Médiuns, questão 283. Kardec pergunta: pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta: o princípio inteligente que animava um animal fica em estado latente após a sua morte. Os espíritos imediatamente o utilizam para animar outros seres. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Agora eu pergunto para vocês: o que eu faço com os cães do nosso lar? Com o Lorde que o Chico viu, né, aos pés do José? Com o cachorro lá da Dona Maria de Virgens, lá de Campo Grande? São questões, né? São questões. No livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, item 299, existe a seguinte fala: como só aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais como para nós, eles respondem às perguntas segundo a sua bagagem cultural.
E ele completa ainda a informação dizendo que as imparidades, as discordâncias que nós percebemos no conteúdo da doutrina são devidas à bagagem cultural diferente dos espíritos que respondem às nossas perguntas, né? Então, por isso tem essa dificuldade em nós estabelecermos o conceito de espírito errante. Porque, veja bem, olha, se eu for definir o conceito, se eu for estabelecer o conceito de espírito errante e levar em conta tudo que disseram aí para trás, olha, então na 224, espírito errante é aquele que está no intervalo entre duas encarnações, mas que aspira a um novo destino e o espera. Na 600, que pensa e age por sua livre vontade e que tem consciência de si mesmo. Então eu pergunto o seguinte: como explicar a condição de espíritos humanos em graves condições de alienação mental, como é o caso dos ovoides? Os ovoides perdem a sua estrutura de perispírito, não têm consciência mais de nada. Eles vão precisar se recompor à custa da ajuda de outros espíritos humanos. Eles não têm nada disso, não aspiram um novo destino, não estão esperando coisa nenhuma, não pensam, não agem por sua livre vontade e nem têm consciência de si mesmo, né? Mas eles estão em erraticidade. Então, eu acho que nós temos que ainda burilar um pouquinho, fazer um novo entendimento, ou pegar essas palavras e criar dentro da nossa mente uma estrutura para conceituar exatamente o que é espírito errante. Eu prefiro ficar com a definição mais simples. É aquele que está no intervalo de encarnações. Acabou, né? Não tem complicação. Bom, então, erraticidade, hoje de manhã eu falei desse assunto. Os espíritos da natureza, por exemplo, gnomos, duendes, fadas, e aqui na cultura brasileira, saci, cuca, caipora, curumim, né? Então, esses espíritos, existe uma questão muito difícil para definirmos exatamente qual é a natureza desses espíritos da natureza dos espíritos da natureza. Mas, enfim, existe uma sinalização de que o habitat deles é a erraticidade. Por exemplo, nessa revista espírita lá de Goiânia, chamada Allan Kardec, no volume 5 de 92, eles fazem todo o volume dedicado ao estudo dessa matéria, dos chamados elementos da natureza, elementais ou elementares. E, inclusive, consta uma entrevista com Divaldo. E o Divaldo diz o seguinte: a maioria desses espíritos não são muito evoluídos, ainda não tiveram encarnações na Terra. Eles são de pequena dimensão, vivem o período intermediário entre as formas primitivas da animalidade e as formas hominais, né? Seu habitat é a erraticidade. Então, não é uma resposta definitiva, mas é uma sinalização, que se eles não estão encarnados, eles estão em erraticidade, né? No Livro dos Espíritos, questão 537A, nós lemos a pergunta: esses espíritos viveriam no interior da Terra? Olha a resposta: eles não habitam precisamente a Terra. Então, mais uma coisa que está sinalizando a possibilidade de viverem na erraticidade, né? Mas o assunto está em aberto, a gente vai continuar a estudar. Bom, terminei a minha fala, eu estou bem comportada, porque a Genira disse: olha, Ivene, a sua palestra vai até às 7 horas, né? Então, são 5 para 7, vai dar tempo de eu falar para vocês essa poesia A Flor do Maracujá. Vocês conhecem? É de Catulo da Paixão Cearense, que apesar de se chamar cearense, era maranhense, né? Era maranhense. Catulo da Paixão Cearense, ele é autor da letra do, como é que se chama? Luar do Sertão, né? Do Luar do Sertão. Então, é um poeta do nosso sertão. E eu vou falar essa poesia para vocês porque ele fala de Jesus, né? Eu gosto de terminar as minhas palestras falando do nosso mestre. Então ele diz assim: encontrando-me com um sertanejo perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei: diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Ah, pois então eu lhe conto a história que eu ouvi contar, da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Sabe, moço, maracujá já foi branco, mais branco que claridade, mais brando do que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá para os confins do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo,
num mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro, dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz, crucificado longe daqui como que, e pregar o Cristo a martelo. E diante de tanta rudeza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as flores, chorava as campinas, e Sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz, bem perto de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, ia pingando, 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 e coloria todas as flores. Olha aí, seu moço, a história que eu vi contar, da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Muito obrigada.